Oi, Jana, bom dia. Tudo bem? Hoje a gente começa um dia diferente, né, Jana? Depois de um super show de ontem com o Das Aranha e com bandas também da região, que foi muito legal no Aromático, né, Jana? Foi incrível, uma noite mais do que especial. Então, a gente agradece a parceria. Estava lotado o ambiente, né, de acordo com os protocolos permitidos. E com certeza foi um grande dia para a Rádio Guarujá. Então, um abraço também para o Fernando Weber, que nos proporcionou isso. Então, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Nos acompanhem também ao vivo por vídeo através do Facebook. Esse é o programa Papo Empreendedor, onde você pode conferir todas as dicas sobre carreira, marketing ou negócios. Quer crescer na sua carreira profissional? Está no programa certo. Com grandes entrevistas regionais, nacionais e também internacionais. E o assunto de hoje é a importância de unir pessoas, propósitos e negócios. Inspirar a transformação nas relações de trabalho e na maneira de fazer negócios. É urgente e necessário humanizar o ambiente de trabalho e a forma como as empresas tratam seus profissionais. E também de olhar como cada um de nós se relaciona com aquilo que faz profissionalmente e também pessoalmente. Estamos vivendo um momento em que é preciso reconstruir, replantar, regenerar o que foi danificado. Precisamos correr atrás do que a gente destruiu. É possível sim, é possível fazer diferente. Meu nome é Taine de Brelato e para compartilhar histórias e reflexões que fazem uma visão mais sensível sobre o trabalho, sobre gestão humanizada, eu convido uma pessoa que eu considero muito especial, pela inteligência, pela dedicação, que é a Paloma Bittencourt. Ela é psicóloga, estuda gestão, empreendedorismo e desenvolvimento de negócios na PUC do Rio Grande do Sul, participa do Núcleo Jovem Empreendedor na CIL, é analista de RH e uma apaixonada pela profissão. Paloma, seja bem-vinda ao Papo Empreendedor da Rádio Guarujá. Bom dia, Taine, bom dia, Jana, né? Bom dia, pessoal da rádio, todo mundo que está ouvindo a gente, em especial o pessoal de Orleans, que me acolheu com muito carinho, né? Sou de fora, mas sou de Pedras Grandes, mas desde que eu tinha 17 anos, Orleans me acolheu como se eu fosse da família, assim. Então, um abraço para todo mundo e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, poder compartilhar um pouquinho das histórias e do que eu já passei na vida e quais são os meus sonhos, né? E objetivos também. Ô, Paloma, tu pode nos contar um pouco sobre a tua história, assim, por que tu escolheu psicologia? Então, é uma história engraçada, assim, porque eu não digo que eu escolhi psicologia, né? Eu digo que a psicologia me escolheu. Quando eu fiz o técnico de RH antes de começar a faculdade, e o dia que eu fui buscar o curso, eu fui buscando fazer sistemas de informação, eu queria entrar para a parte de tecnologia, assim. E aí, quando eu cheguei lá, a moça falou assim: ai, tu tem tanta cara de RH, vamos dar uma olhadinha no curso, dá uma olhadinha no curso. Daí eu levei o panfleto para casa, olhei, vi o que se tratava o assunto e eu falei assim, vou fazer esse negócio, né? Aí fui, fiz 2 anos integrado com o ensino médio e durante o técnico todo mundo me dizia: Paloma, você tem que fazer psicologia, Paloma, você tem que fazer psicologia. E eu queria fazer direito. Para mim, a área de RH tinha mais a ver com direito do que com psicologia, assim, pelo que eu tinha estudado. E aí deu certo que no último ano a gente tinha que escolher, né, entre fazer um TCC ou fazer um estágio. E eu acabei fazendo estágio na Librelato com a Giana Mazon, ela era coordenadora do RH na época. E eu nunca me esqueço do dia que o meu estágio terminou. Eu estava me preparando para me despedir de todo mundo. Aí a Meg Librelato, que era coordenadora do departamento pessoal na época, falou assim: ah, Ivanise quer te ver na sala dela. E eu já pensei, né, vai me mandar embora, o tipo de dia só vai se despedir, né? E aí a Ivanise falou: ah, Paloma, a gente gostou muito de ti, a gente queria que você começasse a trabalhar aqui no RH com a gente quando terminar o estágio. Como é hoje, a gente queria ver se continuava trabalhando, e daí me contrataram. E isso aí... é bacana, né, Paloma, assim, completar aqui o quanto é importante a gente se dedicar no trabalho, né? No teu caso foi estágio, mas também tem os programas de jovem aprendiz, aqui em várias empresas aqui em Orleans, na Aliplast eu sei que tem também, acho que na Plazapel, na GDM, na Plazon, o quanto é importante se dedicar, porque ali está garantindo o emprego, né? Que é uma forma de tu mostrar o teu trabalho e garantir um emprego para o futuro, né? Isso. E eu sempre tive uma coisa assim, eu gosto de botar o meu coração nas coisas que eu faço, né?
Então, eu fui para o estágio com muita vontade de aprender. Eu gosto muito de aprender, assim, eu gosto de dizer que a gente pode aprender com tudo que a gente faz na vida, independente do que seja, alguma lição tem para ensinar. E eu fui com meu coração muito aberto, assim. E era uma empresa grande, assim, tinha uma estrutura muito, né? Na época era de Orleans, tinha uma estrutura bem legal e, tipo, tinha coisa para fazer todo o tempo, assim, né? E eu nunca fui aquela que esperava os outros mandarem. Eu sempre perguntava, terminei, tem mais o que pra me fazer? Terminei, tem mais o que pra me fazer? E eu vivia, eu corria de um lado pro outro, assim, fazendo um monte de coisa. E aí um dia, a Jana me chamou na sala dela pra perguntar o que eu ia fazer de faculdade. Aí eu falei assim, Jana, eu tô entre sistemas, né, na parte da tecnologia ou direito. Aí a Jana disse assim pra mim, ó, nunca me esqueço. Por que tu não faz psicologia? Eu acho que tu ia dar uma ótima psicóloga. Fiz a inscrição no Unibar, tinha feito para direito, para tecnologia. No último dia eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer tecnologia ou psicologia. E eu tenho muita fé, assim, né? Sou psicóloga, às vezes os psicólogos não gostam de falar disso, mas eu acredito que a nossa espiritualidade, ela faz muito parte da gente e é uma coisa que não dá para ignorar, assim, cada um com a sua crença, né? E aí eu tenho uma crença de que muitas vezes as coisas encontram a gente. E aí eu fiz psicologia e sistemas e eu coloquei na minha cabeça que aquele que eu tivesse a colocação melhor, né, eu ia fazer. E aí em psicologia eu passei em uma das primeiras na época e sistemas eu fiquei um pouquinho para trás, assim, né? Acho que deu 2 de diferença, tipo, num foi 9 e no outro foi 11, assim. E aí eu fiz psicologia. E eu vou ser sincera, assim, nos primeiros anos eu não me via dentro da psicologia, não me via, era filosofia, sociologia, teoria, e eu olhava para aquilo e eu dizia assim, eu fiz cagada, né? Escolhi errado, pensei. Por que eu não fiz sistemas? E aí no penúltimo ano da faculdade a gente começou a fazer os estágios, assim, e aí pegou no meu coração de um jeito, porque daí tu começa a ter contato com gente, sabe? Tu começa ali no dia a dia. Ô, Paloma, aí, né, tá a importância de não se desistir nos primeiros anos da faculdade, né? Isso. Eu também, quando comecei a fazer direito, o primeiro ano era totalmente diferente do que eu imaginava, assim. Mas depois, passando essa fase, foi maravilhoso na minha vida. Então, quanto é importante também a gente ter persistência, né? Isso. E eu sempre digo assim, né, que nos primeiros anos eu achava aquilo um tanto quanto maçante, porque parecia que era muita teoria. E aí hoje eu volto e eu penso assim, ainda bem que eu li aquilo lá, porque aquilo lá me ensina muita coisa hoje, né? Tem os filósofos, enfim, que no dia a dia, hoje em dia, parece que a gente precisa mais escutar o que eles estão falando da sociedade para entender como é que o mundo tá, do que às vezes estar escutando um jornal, né? Porque hoje no jornal tem muita notícia que em jornais, alguns, né, que são sensacionalistas, assim, que envolvem outros movimentos que não falam de gente, né, envolve muito de posicionamento. Ô, Paloma, falando um pouquinho agora de psicologia e coach, assim, tem uma certa rixa entre a psicologia e o coach, que eu percebo. Muitos psicólogos entendem que quem faz coach sem ser psicólogo tá tratando com uma certa superficial, assim, isso, sem critérios. O que tu pensa sobre isso? Eu acho que isso depende de pessoa para pessoa. Eu acho que não tem a ver com metodologia. Eu acho que tem coach que é muito melhor do que muito psicólogo que faz um trabalho assim. E eu acho que, obviamente, tem aqueles que acabam estragando a profissão. E eu acho que existe isso em todas as profissões, né? Sim. Tem pessoas que começam a fazer o que fazem, muitas vezes porque simplesmente querem um trabalho, né, que não coloca o coração naquilo que está fazendo. Eu conheço pessoas que são coaches, que são mentores, enfim, que ganham dinheiro com isso, fazem muito dinheiro, e são profissionais maravilhosos, que entendem a responsabilidade que tem nas mãos. Assim, por exemplo, eu tô no meu 6º coach, né? Agora fazendo contigo também meu PDI, e eu tive, nesses coaches, eu tive duas psicólogas, e as outras não são psicólogas, mas independente da formação, para mim foi maravilhoso, assim. Então, é como tu disse, eu acredito que dependa do profissional, não, né? A formação em psicologia, né? O que eu digo é assim, ó, depende muito da responsabilidade. Eu gosto de dar exemplo bem fácil, assim. Tu consegue ver a diferença do profissional num bolo, num pão. O profissional que faz com amor fica gostoso. Sim. Né? O profissional que faz sem vontade não fica, parece que ele fica duro de propósito, né? Igual o pão da mãe da Paloma, né, Jana? Não sei se já experimentasse, mas é o melhor pão que eu já comi na minha vida. É bom. Ainda não experimentei.
Ó, então quem sabe, né, manda um presente para a Rádio Guarujá aqui, né, Paloma? Para eles divulgar, né? Pô, Nós né? igual trabalho lá em Pedras adoramos, Grandes. inclusive. Isso, E é para muito sorteio bom. também a gente quer, né, Jana? Nossos ouvintes também estão pedindo pão Maravilhoso. aqui. Então, tá bom, pode deixar. Vou mandar um aí para vocês, vou mandar dois, né? Um para sorteio e um para vocês. E eu Ô, gosto de... Paloma, Fale. além dos serviços tradicionais, eu sei que também tu faz excelentes, assim, workshops, palestra, né? Inclusive, a gente já participou de uma palestra, de algumas palestras tuas maravilhosas, né? Uma delas foi uma vivência que a gente fez no sítio. Eu queria que tu explicasse como é que tu se inspira para fazer aquela vivência que tu fez com a gente no sítio, e que também tu explicasse para os nossos ouvintes como é que foi aquela nossa experiência. Eu vou contar um pouquinho de como é que foi, primeiro, para o pessoal entender, e depois eu explico um pouquinho de como que eu faço a parte da criação, assim. A gente fez um dia, né? Um dia de vivência mesmo para experienciar. O tema era inteligência emocional, então a ideia é trabalhar a inteligência emocional naquele momento e não dizer o que é inteligência emocional e tudo mais. A gente fez algumas dinâmicas, algumas brincadeiras para que a pessoa reflita, né? Reflita sobre a vida dela, sobre como é que é o impacto da inteligência emocional, como que o ambiente, né, acaba influenciando elas. A gente fez uma dinâmica que era com frutas, né? Uma banana, maçã e laranja, para entender dos sabores e das diferenças de consistência na boca na hora de mastigar. A gente fez uma que era com tecido. O Paloma até comentando, né, dessa dinâmica das frutas, o quanto é interessante a gente saber como as pessoas recebem as percepções diferentes, né? E ali demonstrou, né, Jana, claramente como cada um tem a sua percepção e o quanto somos diferentes. Então, o quanto isso no ambiente de trabalho é importante. A gente vê a diferença das pessoas, né? Isso. E o da fruta ele é muito bom porque tu percebe a diferença da pessoa no sentir o sabor, no sentir a consistência e também na hora de falar, aquela que mais gosta, né? Sim. Porque é muito fator que influencia isso no dia a dia e a gente entender que o outro é diferente faz uma diferença bem grande no dia a dia do trabalho. Paloma, e o que é inteligência emocional para o pessoal de casa entender? A inteligência emocional, eu acho que é como tu conseguir manter uma autorregulação, assim, né? Quando tá triste, aceitar a tristeza, quando tá feliz, aceitar a alegria, conseguir viver os momentos entendendo que aquilo é um processo da vida, sabe? Conseguir se adaptar às dificuldades, no momento de felicidade, tá feliz. Tem gente que diz assim, né? Que é saber a emoção certa no momento certo, na hora certa. Eu gosto de dizer que é assim, ó, que é tu aceitar que tu teve aquela emoção naquele momento por aquele motivo e entender o porquê dentro da tua história aquilo aconteceu. Ô, Paloma, como é que tu vê o excesso de felicidade nas redes sociais, assim? Porque, por exemplo, tá? Eu não fico também publicando o que eu tenho de ruim, né? A gente publica geralmente momentos bons, né? E aí as pessoas têm a impressão irreal de que todo mundo é feliz o tempo todo e as pessoas não são, né? Quem olha assim, como aquela pessoa é feliz, como não passa trabalho, como, né? Então, eu queria a tua percepção como psicóloga de como isso está retratando de forma negativa na vida das pessoas. Eu gosto de dizer que assim, ó, a gente tem uma pele e a rede social é uma casca que a gente coloca em cima dessa pele, onde a gente quer tentar esconder às vezes a espinha inflamadinha, o cravinho preto, só que no fim ele tá lá, né? E ele é uma casca que ele também faz com que as pessoas não consigam entender que a gente é imperfeito e a gente precisa de ajuda. Então, é como um colete do policial, né? Ele defende da bala, mas ao mesmo tempo que ele defende da bala, ele tira um pouco da mobilidade da pessoa. Sim. Né? Então, eu vejo hoje a rede social muito como uma coisa que acaba dificultando as pessoas de mostrarem para os outros quem elas realmente são e às vezes elas atraem as pessoas erradas para a vida dela. Mas tu acha que as pessoas têm que mostrar a infelicidade que tem também? Eu acredito que as pessoas têm que mostrar quem elas são, não necessariamente compartilhar sentimento muito profundo dentro da rede social, porque tem gente que vai estar preparado para acolher aquele momento e tem pessoas que não. A gente tem que entender que tem muita gente boa no mundo, mas também tem gente que não é tão bom assim. E a gente tem que entender os locais que estão preparados para acolher os nossos sentimentos ou não. Rede social, infelizmente, hoje em dia não tem acolhimento de sentimento. Então, tem pessoas que compartilham um sentimento ou alguma coisa muito boa
né? Vou dar um exemplo. Hoje em dia, se uma mulher postar uma foto grávida, vai ter muita gente dizendo lá, né? Parabéns, isso e aquilo. E óbvio, vão ter pessoas que não, as pessoas não vão postar, ai, tá grávida, tá isso, tá aquilo, ai, tão nova grávida, tão velha grávida. Mas que por eu acho trás as interessante, pessoas né? falam isso, né? A foto mais curtida na rede social é aquela foto de praia que aparece só os pés e o mar. É a foto mais curtida. Entretanto, é a foto mais odiada. Então, né, como tem esses contrapontos. O Paloma, a gente vai chamar agora um breve intervalo comercial, né, Jane? E voltamos já. Paloma, qual é o teu objetivo de vida e quantos anos você tem? Paloma, o seu microfone. Liguei. Então, hoje eu tô com 25 anos de idade, né? Eu gosto de dizer que eu não tenho um objetivo de vida, eu tenho um propósito, né? Eu quero conseguir fazer com que as pessoas encontrem o propósito, realmente o que faz ela feliz, o máximo de pessoas possíveis. Eu quero ter conseguido ajudar pelo menos 500 pessoas até meus 35 anos, assim, tem uma meta bem alta, né? Bem ousada, né, Paloma? Bem ousada, mas eu gosto de dizer que eu consigo ajudar individual e também empresas, né? Porque como eu faço workshop, então a meta ela acaba conseguindo se expandir, né? Por atender grupos também. Ô, Paloma, eu sempre falo muito sobre valores, né? E a importância que os pais da gente têm na nossa vida. Eu gostaria que tu compartilhasse com a gente o que tu aprendeu com teus pais, que até hoje que seguem muito forte contigo. Olha, com cada pessoa eu aprendi um pouco, assim. Com meu pai eu aprendi a ter muita paciência, assim, e correr atrás das coisas na vida. Ele vai fazer 21 anos que ele trabalha na mesma empresa, né? Então, é uma pessoa que tem muita paciência ficar tanto tempo em um lugar só. Com a minha mãe eu aprendi muita garra, assim. Eu tenho uma irmã mais velha, né? A gente é de família de agricultor, então quando nós éramos crianças, meu pai trabalhava de dia e de noite ajudava na roça, estufa de fumo, então desde muito criança assim a gente aprendeu a trabalhar. E eu aprendi sempre a ter muita garra nas coisas que eu faço, correr atrás, querer crescer, para um dia poder oferecer para eles o que eles puderam me oferecer quando eu era criança, né? Saúde. A minha mãe, desde que a gente era criança, ela sempre cuidou muito bem da gente. A gente não tinha condições financeiras as melhores do mundo, assim, mas ela sempre levava a gente no dentista para cuidar dos dentes, ir no médico periodicamente, coisas assim, sabe? Então, aprendi muito a cuidar da saúde, é um valor, né, que eu tenho muito forte, me dedicar ao que eu faço, dar valor para a família, dar valor para as pessoas ao meu redor e também sempre buscar querer ajudar as pessoas próximas. Isso eu aprendi muito forte, assim. E aí tem uma pessoa que é muito especial na minha vida, que não é meu pai, não é minha mãe, mas eu gosto de dizer que é um exemplo de vida para mim, que é o meu avô. Perdi ele quando eu era muito nova. Mas tem uma história que eu gosto de compartilhar, que é assim, né? Com ele eu aprendi a importância de tu educar com amor. Quando eu era criança, eu me lembro certinho da cena, assim. Ele tinha um pote de bala em casa e a gente ia pra casa dele e a primeira coisa que a gente queria fazer era comer bala, né? Sim. Um dia eu catei 3 balas, ele sempre deixava pegar uma só, e eu catei 3 balas, comi uma na frente dele, as outras escondi no bolso. E aí eu fui me sentar bem no cantinho escondido, assim, na área da casa para comer as outras. Só que criança, acho que eu devia ter uns 4 anos de idade, eu peguei e eu joguei no chão o pacote da bala. E quando ele viu, ele sentou do meu lado, assim, ele era enorme, eu tinha o quê? Eu devia ter uns 68 centímetros, nem isso eu não tinha, eu sou muito grande hoje, então imagina como é que eu não era médica, né? E aí o que acabou acontecendo? Ele sentou do meu lado, daí ele olhou pra mim, quando ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, eu olhei pro papel de bala, eu olhei pra ele e eu não sabia o que eu fazia. Porque ele sempre dizia que a gente tinha que jogar o papel de bala no lixo, né? Sim. E ele... Ô, Paloma, eu só queria aproveitar o momento, porque tem várias pessoas aqui comentando, tá? Então, eu queria mandar um abraço especial para a Daiana de Souza e também para o Leandro Benedetti, que sempre acompanha o nosso programa aqui, o Papo Empreendedor. Então, um grande abraço para eles. E eu também queria mandar um abraço para o vereador Walter Orben, que está agora ouvindo o Papo Empreendedor, para o Jaime José e a Vicência Fernandes, que está perguntando como é que é o nome do meu pai. O nome do meu pai é Vicência, né? É José Carlos de Brelato, o Lúcia, né? Ele é natural aqui de Orleans. E com certeza com ele, sabe, Paloma, eu também aprendi vários valores, assim. E entre eles, respeitar as pessoas, eu acho que é o mais forte, e ter as pessoas como o maior capital da empresa, porque hoje se fala muito isso.
mas antigamente não, e meu pai já tinha muito essa visão. E falando agora sobre um pouco sobre gestão humanizada, eu queria primeiro fazer uma pergunta para a Jana. O Papo Empreendedor agora vai com a Jana também aqui. Jana, assim, eu sempre comento e também para a Paloma, né, o quanto é importante a gente humanizar a gestão. É uma bandeira que eu defendo muito forte, né? E que nada mais é do que tratar as pessoas como elas merecem ser tratadas, como a gente gostaria de ser tratado. E eu queria saber de ti, Jana, como é para ti? Hoje a gente tem essa gestão humanizada na rádio, cada dia a gente busca mais isso, né? Eu sempre falo que a gente está também aprendendo. E como é para ti trabalhar numa empresa que utiliza a gestão humanizada? Como é que tu se sente trabalhando na Guarujá? Então, Tainês, como eu sempre comento, né, tanto aqui na interna quanto quando a gente sai para fora, é que o fato de a gente ser ouvido torna o nosso trabalho muito mais gratificante. A gente tem mais vontade de estar aqui na emissora. Tem dia que eu não tenho nem vontade de ir para casa, assim. Deu meu horário, eu continuo aqui na emissora, porque a gente percebe que, sim, realmente somos ouvidos, né? Assim como somos ouvidos, a gente ouve, aprende junto. E isso, com certeza, eu sempre digo, estar aqui na Guarujá para mim hoje não é porque eu estou falando com você, não é porque, mas eu sempre comento que mudou a minha vida e está mudando a cada dia. Eu me vejo evoluindo cada vez mais, assim como nossos colegas, a equipe aqui da Guarujá. Então, a palavra define, é gratidão, é isso. Que bom. É bom escutar isso, né, Paloma? Porque é a gestão humanizada na prática, né? Eu queria entender de ti, Paloma, como é que tu vê a gestão humanizada, a importância? Então, vou continuar a história ali para tu entender da onde que me veio esse negócio assim, da forma como eu gosto de trabalhar, né? Sim. E aí, ele olhou para mim e ele disse assim, tu jogou o papel de bala no chão, né? Daí eu olhei assim para ele e eu falei, joguei. E aí ele disse assim, o que que o vô já te falou? Aí eu disse assim, que tem que jogar no lixo. Aí ele assim, por quê que tem que jogar no lixo? Aí eu falei pra ele, porque eu vou varrer o terreiro inteiro toda sexta-feira. E aí ele disse assim, e tu sabe como é que a avó fica quando o vô não varre, né? Aí eu disse assim, aham. E aí ele disse assim, ó, então tu joga no lixo? Aí eu disse assim, jogo. Tanto que hoje eu gosto de dizer assim, ó, eu acho que aquilo foi tão marcante pra mim que se eu vejo papel no lixo, no chão, eu cato e jogo no lixo. É a comunicação não violenta, né, Paloma? Que tu ensinou esses dias pra nós, assim. Isso, e foi ali que eu aprendi que, assim, ó, eu não tenho que dizer pro outro o que ele tem que fazer, eu tenho que ensinar ele o jeito certo. E ele tem que querer ter vontade de fazer. Porque eu digo assim, ó, se tu botar uma pessoa dentro da água e dizer nada, se ela não tiver vontade, ela não nada. Então, a pessoa tem que ter vontade e muita disciplina para fazer tudo que ela faz, senão ela não conquista nada. Colaborando assim, Paloma, quando eu comecei a aplicar a gestão humanizada, eu fui fazendo vários cursos, sempre gostei dessa forma, né? Eu escutava de algumas pessoas assim, olha, eu acho que dessa forma não vai dar certo, tu tem que gritar, tu tem que se impor, né? Daí eu assim, olha, eu penso totalmente diferente. Eu gosto de dizer que a gestão humanizada é assim, ó, tu se importar tanto com as pessoas que trabalham contigo, que tu sabe que se ela estiver fazendo uma coisa errada, tu tem que chamar ela para conversar, porque aquilo vai ter consequência na vida dela. Gestão humanizada não é ficar passando a mãozinha na cabeça jamais, que todo mundo pensa. Não. É assim, ó, tem momento de tu dar, né, de tu dar, passar a mão na cabeça, de tu elogiar, mas também tem um momento que tu tem que te chamar numa sala individual e conversar com a pessoa. Mas eu acho que tem muito mais a ver com a forma que conversa com a pessoa do que com o conversar em si. Porque tem gente que chama numa sala e diz, tu é um burro, tu é isso, tu é aquilo, tu não sei o quê. Sabe, de uma forma muito violenta. Sim. E aí a pessoa fica, meu Deus, eu não sou nada na vida, né? Nunca vou conseguir ser nada. E aí, às vezes, já tem pessoas que têm isso interno e falar dessa forma faz com que a pessoa piore, né? E eu gosto de dizer que quando tu fala com uma pessoa de uma forma muito violenta, a primeira coisa que vem na cabeça dela é eu vou ir pra rua. E funcionário que tá com medo de perder emprego, ele produz com medo. E o medo faz perder qualidade de trabalho. Sim. Então, a gestão humanizada, ela tá mais em chamar a pessoa e dizer assim, olha, fulano, eu me importo contigo, eu gosto de ti, tu trabalha aqui, tu trabalha bem, mas tu fez isso, ó, olha aqui a consequência que dá se tu fazer isso. E não é só tu que prejudica o outro fulaninho ali que trabalha contigo, né? Vamos dar um exemplo, né? Vamos supor que a Jana esteja apresentando o programa, e daí a gente tá aqui conversando e tal, e daí do nada alguém derruba alguma coisa, né? Faz um barulhão desgraçado, ou solta um fio, alguma coisa, porque tá desatento.
às vezes o que ela fez prejudica em alguma coisa da Jana. E isso vai Eu tô passar. até rindo aqui, né? Porque o pessoal que tá me vendo pelo vídeo, mas de vez em quando a gente canta no corredor da rádio, isso atrapalha, né, Jana? E a gente fica Então, recebendo um puxão de orelha, mas é tão bom o clima e é tão boas músicas, né, Jana, que não tem como a gente não cantar. Isso. E aí o que acaba acontecendo, né? Às vezes um descuido assim acaba prejudicando o trabalho do outro, assim. E eu gosto de dizer que não é se tu chamar para falar que tu foi descuidado, é chamar para explicar, olha, aqui a gente não precisa de silêncio porque a gente não gosta que tu cante, mas existe um momento de cantar e existe um momento de não cantar, sabe? Sim, Eu tô no programa, quando tá passando música que não pega microfone, não pega som, pode cantar, não tem problema. Mas quando eu tô aqui na entrevista, às vezes, e o pessoal tá escutando tu cantar ou alguma coisa assim que pode pegar na gravação, e, né, e querendo ou não, a gente sabe que se tiver alguma coisa assim, pode passar uma imagem ruim pros clientes, né? sim, Aí tem que ter esse cuidado. Então, deixar claro o que tu precisa do outro e o que tu não precisa, né? O líder precisa deixar claro isso para a equipe, para também quando a equipe quiser falar alguma coisa que eles precisam, eles se sentirem abertura e saber que realmente se importa com aquilo. Porque eu acho que não tem coisa pior do que trabalhar em uma empresa que tu pensa que o teu chefe não se importa contigo. sim, verdade. Falou, mas a gente está acabando o nosso tempo. Eu gostaria que Tá. você deixasse uma mensagem para todos os ouvintes. Uma mensagem. Eu sempre digo assim, ó. Quando eu era criança, eu era moleque, eu brincava, eu corria, eu me machucava e eu sou quem eu sou hoje. Então, não pensem que vocês não são capazes de fazer o que vocês têm sonhos ou objetivos porque alguém disse que vocês não conseguem. Vocês estão vivos hoje, vocês estão vivos por algum motivo, porque alguém quer, né? Pode ser alguém maior para quem acredita, para quem não acredita, pode simplesmente ser o mundo ou o teu organismo, mas vocês têm capacidade de fazer o que vocês quiserem, você só precisa ter disciplina. Me arrepiei aqui, que linda essa uhum, mensagem. Muito lindo obrigada, mesmo. tá? Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Muito obrigada, Paloma. Um beijo, Obrigada Jana. também. Beijo, um abraço para todo mundo, tchau e bom final de semana para todo mundo, né? Obrigada.